Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pelo Web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelo canal no YouTube e Spotify Palavras de Redenção. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e a palavra de Deus desse dia é 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, Salmo 144, Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6 e João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. O que esta palavra de Deus nos inspira a rezar? Bom, a primeira leitura com o Evangelho e o Salmo tem um tema em comum. Na primeira leitura, nós temos o profeta Eliseu orientando ao homem de Baal-Salisa que possa levar aqueles 20 pães de cevada e partilhar com o povo que está com fome, com a promessa de que eles comerão e serão saciados. E assim aconteceu. Da mesma forma, no Evangelho, nós temos Jesus ordenando a partilha de 5 pães e 2 peixes para alimentar aqueles 5.000 homens que estavam lá. E isso diante do questionamento de Filipe, que disse que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço a cada um. Mas vocês conhecem muito bem o que aconteceu na história. Ou seja, eles comeram, ficaram saciados e foi recolhido tudo aquilo que sobrou para que não se perdesse. Ora, o que esta palavra, portanto, nos ensina? Nos ensina que o grande milagre para acabar com o drama e o problema da fome no mundo é o milagre da partilha. Enquanto as pessoas acumularem os bens, o pão, a comida, o dinheiro e a riqueza, haverá pessoas passando fome, passando necessidade. Mas se nós, em nome de Deus, inspirados por Cristo, tivermos a coragem de partilhar até mesmo aquele pouco que a gente tem, todos haverão de comer, haverão de se saciar e ainda haverá de se sobrar. O segredo maior está, sobretudo, no Evangelho, com as atitudes que Jesus faz, porque Jesus pega os pães, abençoa os pães. Então é bom lembrar que na tradição judaica abençoar alguma coisa, no fundo, é agradecer a Deus por aquele dom, é dizer que aquele dom, em última instância, pertence a Deus. Parte com todos os necessitados e se recolhe, inclusive, aquilo que sobrou. Ou seja, o próprio Evangelho nos ensina que muita gente passa fome porque muitas vezes se desperdiça a comida na nossa casa, se desperdiça a comida por aqueles que são produtores de alimento. Né? Então esta palavra nos ensina que nós devemos rezar para que cesse a fome no mundo, que tantas pessoas estão passando fome, milhares de pessoas têm a insegurança alimentar, ou seja, de repente tem uma só refeição por dia, isso que se chama insegurança alimentar. Outras nem isso têm, verdadeiramente passam fome porque não têm condição de nem ter uma alimentação durante o dia. E o cristão, o discípulo missionário de Jesus, não pode estar alheio a este drama. Não é à toa que na nossa liturgia, a gente come e bebe o corpo e sangue de Jesus para recordar que no mundo real, no mundo concreto, há tantas pessoas que não têm o que comer e o que beber e que nós devemos construir um mundo que partilhe, que saiba distribuir o alimento de forma a que todos possam ter dignidade alimentar. Então, rezemos nesse sentido. Depois, a segunda leitura, Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, vai nos mostrar Paulo dizendo, nos ensinando que há um só corpo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo e que nós devemos nos aplicar a guardar a unidade deste corpo. É uma palavra plenamente atual. Papa Francisco tantas vezes tem nos ensinado, nos exortado que a igreja não é nem de direita nem de esquerda, que a igreja segue o Evangelho e que nós não podemos de forma alguma avaliar a conduta da igreja, a prática da igreja, a teologia da igreja
a partir das categorias de direita, de esquerda, ou de progressistas ou de conservadores, porque a fidelidade da igreja é a Jesus e ao evangelho que ele nos ensinou. Portanto, se alimentamos dentro da igreja essas divisões que infelizmente vemos na sociedade como um todo, essa polarização, essa divisão que não vem de Deus, significa que nós não estamos nos deixando guiar pelo Espírito Santo, que propiciará entre nós o dom da unidade. Então, há um só corpo, há um só Espírito. Este corpo, todos fazem parte, todos não são iguais, mas têm igual dignidade e igual respeito. Então, que a gente possa rezar para que a unidade da igreja possa permanecer e que nós possamos trabalhar pela união, pelo respeito de todos os fiéis da igreja, que apesar de terem opiniões diferentes, todos eles fazem parte do mesmo corpo santo de Cristo, que é a igreja. E o Salmo 144, para apenas não deixar batido, é uma preciosidade do Antigo Testamento, no qual nos ensina: todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dás no tempo certo o alimento. Ou seja, o salmista professa a fé de que Deus alimenta todas as suas criaturas no tempo certo. Só que, em relação ao ser humano, este alimento passa pela providência, e a providência passa pela generosidade, pela caridade, pela partilha humana. Jamais devemos esquecer disso. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus, a você, querido internauta e rádio ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa, Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.